Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava o povo no templo e anunciava a boa nova, chegaram os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles disseram: "Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem foi que te deu tal autoridade?" Jesus respondeu: "Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me vós, o batismo de João vinha do céu ou dos homens?" Eles, porém, discutiam entre si, dizendo: "Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Mas, se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era um profeta." E responderam que não sabiam de onde vinha. Então Jesus lhes disse: "Pois tampouco eu vos direi com que autoridade faço estas coisas." E começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha e a arrendou a lavradores e partiu para longe por muito tempo. Na estação própria, enviou um servo aos lavradores para que lhe dessem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Também a este espancaram e maltrataram com afrontas e o mandaram de volta sem nada. Enviou ainda um terceiro, mas também a este feriram e o expulsaram. Disse então o senhor da vinha: "Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez, ao vê-lo, o respeitem, filho amado." Mas ao vê-lo, os lavradores disseram entre si: "Este é o herdeiro, matemo-lo, e a herança será nossa." Lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que fará então o senhor da vinha? Ele virá, destruirá aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: "Que jamais aconteça." Mas Jesus, olhando bem para eles, disse: "Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado." Os escribas e os sumos sacerdotes procuravam, naquela mesma hora, lançar-lhe as mãos, mas tinham medo do povo, pois entenderam que aquela parábola fora dita contra eles. E, observando-o atentamente, enviaram espiões disfarçados de justos, a fim de surpreendê-lo em alguma palavra e entregá-lo à autoridade do governador. Eles o interrogaram, dizendo: "Mestre, sabemos que dizes e ensinas corretamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É permitido ou não pagar tributo a César?" Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, respondeu: "Mostrai-me um denário. De quem é esta imagem e inscrição?" Eles disseram: "De César." Então Jesus lhes disse: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." E não conseguiram refutar a sua palavra diante do povo, e, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Aproximaram-se alguns dos saduceus, os quais negam que exista ressurreição, e lhe fizeram esta pergunta: "Mestre, Moisés nos escreveu: se um homem morrer, tendo esposa mas sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e suscitar descendência ao irmão falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a tomaram por esposa. E da mesma forma os 7, mas nenhum deles deixou filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram por mulher." Jesus respondeu: "Os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento. Mas os que forem julgados dignos do mundo vindouro e da ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento. Pois já não podem morrer, porque são como os anjos e são do filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, o próprio Moisés o mostrou junto à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem." Alguns escribas disseram:
Mestre, falaste bem. E não ousavam mais interrogá-lo sobre coisa alguma. Jesus, porém, lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus. Assim, se Davi o chama de Senhor, como então pode ele ser seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, Jesus disse aos seus discípulos: Tomai cuidado com os escribas, que gostam de andar com longas vestes e gostam de ser saudados nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles voram as casas das viúvas e, sob pretexto, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Comentário patrístico de destaque. Autor: Santo Ambrósio de Milão, 339. Obra: Expositio Evangelii secundum Lucam, livro X, sobre Lucas 20. Trecho comentado: Parábola dos vinhateiros homicidas, Lucas 29. Texto e explicação patrística, open quote: Dominus vineae ipse Deus pater est, vinea autem populus Iudaicus, que implantavit in terra promissionis. Misit servos suos, idi est profetas, sed illos coloni verberunt. Et postremo misit filium suum, quem extra vineum occiderunt, id est extra civitatem crucifixerunt. Santo Ambrósio expose Evangelius ec Lucam libib Cis, close quote. Tradução e explicação devocional. O Senhor da vinha é o próprio Deus Pai, e a vinha representa o povo judeu que ele plantou na terra prometida. Enviou seus servos, ou seja, os profetas, mas os lavradores os espancaram. Por fim, enviou seu próprio filho, que foi morto fora da vinha, ou seja, crucificado fora da cidade. Santo Ambrósio interpreta esta parábola como uma síntese da história da salvação e da rejeição de Deus por parte do seu povo escolhido. Os servos enviados representam os profetas, muitos dos quais foram perseguidos e mortos. A morte do filho, fora da vinha, é uma clara alusão à crucifixão de Cristo, fora das muralhas de Jerusalém, o que reforça tanto a gravidade do pecado dos líderes religiosos quanto o cumprimento das Escrituras. Ambrósio observa que essa rejeição culmina num juízo. Deus retira a vinha daqueles lavradores infiéis e a entrega a outros, uma prefiguração da abertura da salvação aos gentios e à igreja nascente. A resposta dos ouvintes absite que isso nunca aconteça mostra o choque diante da ideia de que a herança poderia lhe ser tirada. Jesus, porém, confirma essa realidade, citando o Salmo 107, o pedra rejeitada tornou-se a pedra angular, identificando-se como o fundamento da nova edificação, a igreja. A voz de Santo Ambrósio ressoa com clareza nesta explicação que conecta a história profética de Israel, a paixão de Cristo e o surgimento da igreja como novo povo de Deus. Essa interpretação patrística oferece ao ouvinte um panorama unificado do plano salvífico de Deus, que respeita a liberdade humana, mas também revela as consequências da rejeição da verdade. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.